Bem, essa então é a terceira e última parte da primeira aula do semestre Introdução à Filosofia. E ah, nesta parte da aula eu vou tratar especificamente da leitura dessa semana, que é o livro A Apologia ao Diálogo, a Apologia de Sócrates, às vezes também intitulado Defesa de Sócrates, escrito por Platão. Mas antes, eu queria aproveitar essa oportunidade de um curso de introdução à filosofia para apresentar para aqueles que não conhecem e também apresentar esse poema de um poeta grego do século passado, século XX, Konstantinos Kavafis. Vários dos poemas deles foram traduzidos pelo poeta, também poeta brasileiro, José Paulo Paes, e esse poema Ítaca é particularmente assim interessante. Eu acho que ele pode ser adequado nesse momento aqui no curso para a gente se situar um pouco nesse ambiente grego, né, da cultura grega. E esse poema faz referência à Odisseia, escrita por Homero, então que narra as uh, as viagens, né, as aventuras de Odisseu, também conhecido como Ulisses. E então ele faz uma longa viagem, eles participam de uma guerra, a Guerra do Peloponeso, e no caminho de volta, então, ele passa por diversas aventuras e demora anos até chegar de volta ao seu lar em Ítaca. Então, essa viagem dele, descrita em boa parte do livro de Homero, é uma viagem de volta, a viagem de volta para casa. E a reflexão filosófica, seguidamente, também é entendida dessa maneira por diversos filósofos como uma espécie de viagem de volta para casa. Uma viagem ao encontro daquilo que nós somos mais intimamente, portanto, o nosso chão mais básico, o nosso lar. E essa é a viagem que está começando agora para vocês, estudantes do primeiro semestre. A viagem ao encontro de si mesmos, né? Então, eu penso que esse poema aqui do Constantino Cavafis pode ser particularmente interessante e pode servir, de certa maneira, de guia para alguns de vocês, pelo menos. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem lestrigões, nem os ciclopes, nem o colérico Posidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás. Se altivo for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem lestrigões, nem os ciclopes, nem o bravio Posidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma. Se tua alma não os puser diante de ti, faz votos de que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez num porto para correr às lojas dos fenícios e belas mercancias adquirir. Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes sensuais de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Há muitas cidades do Egito peregrina para aprender com dos doutos. Tem todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundiares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca, sem ela não te ponhas a caminho. Mais do que isso não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se a achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência.
e agora sabes o que significam Ítacas. Então esse é o poema de Constantino Cavafis. Aqui a gente tem uma imagem de Ítaca nos dias atuais. E, de certa maneira, essa jornada é também uma jornada, a jornada da filosofia, né? Isso aqui serve como uma metáfora para a jornada da filosofia, porque, com certeza, a jornada da filosofia não nos promete, assim, riquezas, né? No ponto de chegada. A riqueza maior está na aquisição da experiência e, portanto, da virtude ou dos vícios, mas de preferência das virtudes, né, que a gente encontra, adquire no meio do caminho, durante a jornada. E os riscos, as dificuldades que a gente encontra, os desafios, os monstros com os quais a gente se depara no meio do caminho, em geral, são aqueles mesmos que a gente carrega dentro de si. Então isso aqui nos coloca assim as referências aqui são todas gregas, né? Uma outra referência importante para a gente ter em mente antes de entrar no texto do Platão é esse livro aqui, um dos livros de história mais antigos da nossa tradição. Esse aqui é considerado talvez o primeiro livro, assim, grande livro de história. É a história da Guerra do Peloponeso, escrita por Tucídides, um historiador antigo. E eu queria mencionar aqui uma passagem desse livro. Uma passagem que deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, ó. Que é a chamada oração fúnebre de Péricles. Então, Péricles foi um governante de Atenas, um dos mais importantes governantes de Atenas, justamente no período mais próspero e no auge da civilização ateniense, da cultura ateniense, né? E no século V, que foi também o século em que Sócrates viveu. E então eles se envolveram na guerra, muito demorada, e houve um determinado momento em que eles fizeram uma homenagem aos mortos na guerra. E Péricles então profere um discurso, uma oração fúnebre nesse dia, e essa oração é um dos marcos também da nossa civilização toda, assim. Esse aqui é um dos discursos mais importantes de todos os tempos, né? E ele é uma referência para todos nós até hoje. E então vamos ver aqui o que ele diz. Ele diz assim, bom, isso aqui eu peguei um trecho só, tá? Não vou ler todo o discurso. Começarei, na verdade ele já começou antes, mas ele diz assim: começarei em primeiro lugar por nossos antepassados. É justo para com eles e ao mesmo tempo adequado, num momento como este, prestar-lhes a homenagem desta lembrança. Então aqui a gente tem uma espécie de veneração dos antepassados, da tradição, né? E o reconhecimento assim, da importância dos nossos antepassados para aquilo que nós somos hoje, né? Isso vale na época de Pérez, vale em todos os tempos, vale para nós também. E ele diz assim: a terra que sempre habitaram, através da sucessão de gerações até hoje, por seu mérito, nos entregaram livre. Eles nos entregaram livre a terra que habitamos hoje. E eles são dignos de louvor ainda mais, e ainda mais os nossos pais, pois além dos que receberam, conquistaram um império como temos, não sem labuta, mas isso a nós, os de hoje, legaram. A maior parte dele fomos nós mesmos, os que hoje estamos em plena maturidade, que conseguimos. E a cidade, nós a fizemos autossuficiente em tudo para a guerra e para a paz. Então Atenas se tornou ali uma cidade-estado importante. Em tudo isso, os feitos de guerra com os quais uma a uma se fizeram as conquistas, ou quando nós mesmos ou nossos pais nos defendemos ardorosamente de uma guerra de agressão, bárbara ou helena, não querendo falar longamente, para quem disse é sabedor, deixarei de lado. De que princípios, agora vem a parte importante que eu queria salientar, de que princípios de conduta
partimos para chegar a essa situação? Quer dizer, que princípios produziram essa realidade? Com que constituição, graças a que traços de caráter, ela assumiu essa grandeza, a cidade assumiu essa grandeza, né? O que tinha na Constituição, nas leis e nos traços de caráter das pessoas da cidade, dos antepassados e dos atuais membros, cidadãos, que produziu essa grandeza. E ele então continua: usamos de uma Constituição que nada das leis dos vizinhos tem a invejar, quer dizer, ela é original e, enfim, digna de louvor por si própria, não é copiada dos outros. E somos antes modelo para alguém que imitadores dos outros. Quer dizer, a Constituição de Atenas serve de modelo para outras cidades, né? As leis de Atenas servem de modelo para as leis das outras cidades e não o contrário. Quanto ao nome, porque não se rege em vista de poucos, mas em vista da maioria, chama-se democracia. Então aqui estão as origens, né, da democracia, inclusive da democracia de todos os tempos, da democracia contemporânea. Isso aqui foi uma situação assim, muito sui generis, isso é inédito na história da humanidade, né? Um povo se organizar dessa maneira. E foi uma criação deles, porque na maior parte da história da humanidade, o que prevaleceu foram regimes não democráticos, né? Regimes autoritários, ou baseados assim na violência, ou na tradição, e não no voto democrático. Claro que essa democracia deles era muito diferente das democracias modernas, contemporâneas, que era uma democracia restrita, né? Um grupo de indivíduos. Mas ainda assim, ali se lançaram as bases para aquilo que mais tarde se estenderia para o que hoje a gente se chama de democracia de massas, né? Que é os nossos regimes democráticos modernos. Bom, então, quanto ao nome, porque não se rege em vista de poucos, mas em vista da maioria, chama-se democracia. Segundo as leis, cabe a todos o igual nas divergências individuais. Então a lei não discrimina, certo? Não tem privilegiados. Não é um regime aristocrático em que os aristocratas têm mais direitos do que os súditos. É um regime em que cabe a todos o igual nas divergências individuais. Então, se duas pessoas têm uma disputa, uma divergência individual, eles têm iguais direitos e iguais obrigações. Mas, segundo o mérito, como cada um se distingue numa função, quer dizer assim, do ponto de vista do que a gente faz, algumas pessoas são mais merecedoras do que outras, né? Então, uma pessoa pode ser mais competente, por exemplo, numa determinada função. Ela pode ser um artesão mais competente, um poeta mais competente, ela pode ser um militar mais competente, um estadista mais competente, e outros menos. Então ele diz, segundo o mérito, como cada um se distingue numa função, algumas pessoas se distinguem mais. Agora a gente está vendo que essa ideia de distinção, ela é muito visível, por exemplo, nas Olimpíadas, né, que também foram criação dos gregos, né? Tem algumas pessoas que se distinguem em algumas atividades esportivas muito mais do que outras. Então elas merecem, né, o pódio, a medalha de ouro, né? E aqui também ele está dizendo, segundo o mérito, como cada um se distingue numa função, não por revezamento, mas que por valor há privilégio para os cargos públicos. Então os cargos públicos, o governo, não é distribuído por revezamento. Eles não fazem rodízio dos governantes. Eles concedem os cargos aos que mais demonstram mérito. E inversamente, por pobreza, pode se beneficiar, inversamente por pobreza, se pode beneficiar em algo a cidade, ninguém é impedido pela obscuridade de sua situação. Quer dizer, uma pessoa pobre, se ela é merecedora, ele está dizendo aqui, de exercer um cargo público, ela não é impedida, porque o mérito dela é benéfico para a cidade toda. Então, tanto a ideia, então, aqui a gente vê, né, essas duas ideias estão muito presentes até hoje na nossa maneira de pensar, na nossa cultura. A ideia de uma certa igualdade de direitos
e a ideia da distribuição das recompensas pelo trabalho em razão do mérito. Então, a pessoa que trabalha mais merece um pagamento maior, e a pessoa que trabalha menos merece uma recompensa menor, mas se elas trabalham igual, elas merecem igual pagamento, né? Então, essas duas ideias que estão muito presentes e que são acentuadas de maneiras diferentes, né, por pessoas mais de esquerda, mais de direita, elas têm ambas, né, sua origem aqui nessa maneira de ver as coisas dos gregos. E é importante aqui ver que ele está fazendo uma distinção entre assim, algumas atividades para as quais há o julgamento de mérito, né? São atividades que a gente talvez pudesse considerar atividades, digamos assim, técnicas, atividades, há certos assuntos sobre os quais algumas pessoas sabem mais do que outras pessoas, né? A gente não contrata um veterinário para construir uma ponte e não contrata um engenheiro para tratar de um animal doente, né? A gente procura as pessoas que têm a formação específica para aquelas atividades, portanto, demonstram, em princípio, teriam maior competência, né? E, portanto, maior mérito no exercício daquelas respectivas atividades. E, então, sobre esses assuntos, existe uma avaliação hierárquica de merecimento. Mas, com relação a outros assuntos, segundo as leis, né, aí não há avaliação nenhuma de merecimento. É uma avaliação digamos assim, uma distribuição igualitária, né, de direitos. Então, do ponto de vista, os direitos políticos são distribuídos igualitariamente. E as questões de merecimento e de competência técnica são distribuídos conforme o merecimento, portanto, são distribuídos desigualmente. Tá? Então, isso são traços, né? São raízes assim profundas, antigas da nossa maneira de pensar. Então é importante, quem não conhece a oração fúnebre de Péricles, é interessante ler ele por inteiro. Eu coloquei um link para uma tradução desse trecho da história da Guerra do Peloponeso na página da disciplina. Tem um link lá para um artigo em que a tradução inteira dessa oração fúnebre foi publicada, tá? E ela é de livre acesso também. Então é só clicar lá no link e vai abrir o artigo. Então, como eu falei, o Péricles viveu no século V antes de Cristo, e esse também foi o período em que Sócrates viveu, né? Sócrates. Esse episódio sobre o qual a gente está lendo na Apologia de Sócrates acontece no ano 400 a.C. Então, um pouquinho antes. Sócrates é um julgamento, né? Sócrates é condenado à morte, em seguida ele é executado. E então a execução acontece no ano 399, um pouquinho depois. Tem um período ali de um mês ou dois entre a condenação e a execução. E esse período entre a condenação e a execução é objeto de um outro diálogo de Platão que eu também recomendo, que é o diálogo Críton. Eu vou comentar ele em seguida depois. Bom, sobre Sócrates, nós temos, como eu disse já para vocês na aula síncrona da quarta-feira, Sócrates não escreveu nada, né? O que a gente sabe de Sócrates, a gente sabe através de textos de outras pessoas. Então, uma das principais fontes são os diálogos de Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates, os mais próximos. Ele era muito jovem quando Sócrates faleceu. Depois Platão desenvolve sua própria filosofia, diferente da filosofia de Sócrates. Mas a gente tem outros escritores daquele mesmo período que nos deixaram, né, relatos bastante diferentes desse do Platão. Então, Platão é um grande filósofo, talvez um dos maiores da nossa tradição, também junto com Sócrates. Mas a gente tem um relato de Xenofonte. Xenofonte também é um escritor,
também, de certa maneira, um discípulo de Sócrates, mas são filósofos de muito menor envergadura e importância, né? E ele escreveu uma apologia de Sócrates que é muito assim bajuladora, considerada bajuladora. É uma pessoa assim que escreve de uma admiração muito grande por Sócrates, enfim. Mas a gente não tem assim nenhuma reflexão, é um texto de pouca reflexão, pouca profundidade filosófica. E a gente tem também um relato direto escrito por Aristófanes, que era um escritor de comédias. E há uma comédia intitulada As Nuvens, que apresenta um relato assim cômico, né, de Sócrates, ridiculariza Sócrates. Então é bem interessante a gente ler esses três textos assim, lado a lado. Quem puder, quem tiver tempo, eu recomendo que o faça, tá? Nós vamos ler aqui essa semana apenas o primeiro desses textos, que é a Apologia de Sócrates, às vezes também traduzido como Defesa de Sócrates, para não se confundir com a Apologia de Xenofonte. Então, esse texto é um texto em que relata o episódio ali final, né, da vida de Sócrates. Sócrates já está com 70 anos, como ele mesmo diz, e então é um homem velho, né, há 70 anos, é uma pessoa bem conhecida de todos, e ele passou a vida inteira exercendo essa atividade, digamos assim, filosófica e desenvolvendo, né, uma filosofia própria, um tipo de atividade que era diferente dos sábios tradicionais, dos estudiosos. Então a gente tem na história da filosofia, assim, a gente tem esse período anterior a Sócrates, em que houve certos, né, grandes pensadores, os chamados pré-socráticos, mas a gente não tem livros, a gente tem conhecimento assim muito fragmentário, né, da obra desses pensadores anteriores, e a gente sabe que muitos deles desenvolveram assim filosofias da natureza, né, buscaram apresentar explicações assim para os fenômenos da natureza e reunindo assim fenômenos diferentes sobre princípios metafísicos distintos. E com Sócrates a gente tem o início de uma investigação sobre os seres humanos, né? Sobre o que nós podemos saber ou não podemos fazer, que tipo de conduta a gente deve ter na vida, a busca da virtude. E há algumas passagens do texto de Platão que eu gostaria de salientar. Claro que isso aqui, como eu já disse, é uma análise introdutória, panorâmica e superficial, portanto. A gente poderia, se quisesse, ficar o semestre inteiro só analisando esse texto. Ele tem, assim, ele é um texto muitíssimo rico. Mas, enfim, vamos lá. Na página 66 da tradução publicada na editora LPM, que é a que eu deixei para vocês no Moodle, ele diz isso aqui no início, está no início ali do diálogo. Peço isso a vocês, conforme me parece justo, que deixem de lado meus modos de linguagem e examinem propriamente isto, e nisto prestem atenção, se falo coisas justas ou não. Então ele diz que, embora ele tenha 70 anos, essa é a primeira vez que ele frequenta o tribunal, e que ele não conhece bem a linguagem usada nos tribunais, e que muitas pessoas dizem, algumas pessoas ali que estão acusando ele, né, de corromper a juventude e de ter deuses, não acreditar nos deuses da cidade, da polis, da cidade, mas ter deuses que eles são próprios, mas acreditar em deuses que eles são próprios. Algumas pessoas dizem que advertiram os jurados, né, que eles não deveriam se deixar levar pelo linguajar de Sócrates, que ele tinha muita facilidade de persuadir as pessoas e que ele não era para as pessoas prestarem atenção muito no que ele está dizendo. E aí o Sócrates diz, não, mas como é que não vou prestar atenção no que eu estou dizendo? Né? Então ele analisa, ele pede o seguinte, olha, não prestem muita atenção na maneira de eu falar, que pode ser diferente aqui de outras pessoas que frequentam o tribunal,
e não prestem atenção nos meus maneirismos, nos meus jeitos, mas prestem atenção apenas na correção moral, né? Na justeza disso que eu estou falando. E mais adiante, depois no final do julgamento, ele também retoma esse ponto e ele diz, olha, né, muitas vezes as pessoas quando são acusadas de alguma coisa aqui no tribunal, elas apelam às emoções dos jurados, né? Então elas apresentam assim, não me condenem porque isso vai trazer muito prejuízo para minha família, e os meus filhos vão ficar assim, assados, vão sofrer com isso. Então, existem esses apelos emocionais que até hoje em dia se fazem nos tribunais de justiça, mundo afora, né? E ele diz, não, eu não fiz isso, eu não trouxe aqui a minha mulher, meus filhos para ficarem chorando aqui na frente de vocês, para vocês ficarem com pena de mim. Eu quero que avaliem apenas a correção, a justeza. Então aqui a gente tem um primeiro indício, assim, né, da grandeza e da força moral dessa pessoa. Essa aqui é uma pessoa que está sendo acusada de cometer um crime e depois foi condenado à morte, né? Ele sabia do risco que estava correndo e mesmo assim ele disse, não, eu não vou apelar para as emoções, eu quero que vocês avaliem se o que eu digo é justo ou não é justo. Então tem uma invocação assim da análise, né, da inspeção racional, para além de qualquer avaliação emocional ou sentimental. Então aqui a gente tem aqui Sócrates, né, cravando assim a sua marca, né, no chão ali ateniense, por assim dizer, a sua marca, digamos assim, filosófica. E isso é algo que está cristalizado aqui nesse texto, na obra socrática e na cultura ateniense como um todo, né? E essa busca por analisar questões difíceis de maneira racional, quer dizer, buscar razões que possam ser aceitas por qualquer um, independente das suas circunstâncias particulares. E né, isso pode ser interpretado de diversas maneiras, né? A palavra racionalidade é uma daquelas palavras que se presta à análise filosófica, porque exatamente o que é racionalidade, o que é uma razão, isso não é algo que a gente consiga, para o que a gente consiga apontar, nem a gente tem disso uma definição. E para a gente analisar, ou dizer o que é uma razão, a gente precisa usar de razões, né? Então a gente não tem como sair fora da racionalidade para dizer isso aqui é racionalidade. A gente tem que usar a própria racionalidade para explicar o que é ser racional, né? O que é dar razões. Então esse é tipicamente uma questão, assim, um tópico, né, de investigação filosófica. O nosso acesso a isso não é totalmente transparente. A gente está meio que mergulhado nessas águas da racionalidade e então a gente tem que ir meio que refletindo, né? Olhando como que num espelho para tentar descobrir o que é isso que nós somos. E então nós temos capacidades de decidir as coisas racionalmente e isso é uma das características da nossa racionalidade. Um traço disso, a racionalidade às vezes é analisada, entre outras coisas, como um instrumento de decisão, tá? Não é exclusivamente isso que a racionalidade é, também há outras concepções de racionalidade, mas entre outras coisas o que a gente faz é decidir, né? A gente decide, a gente pode, quando a gente tem uma divergência com outras pessoas, seja uma divergência moral, uma divergência política, uma divergência intelectual, né? A gente pode, ou uma divergência de opiniões qualquer, a gente pode decidir essa divergência com base na tradição, com base na força ou com base em razões. Esses são os três modos básicos mediante os quais a gente resolve divergências, né? Então, mediante a tradição, a gente apela a uma figura de autoridade, ou a gente repete a opinião que prevaleceu no passado, na nossa tradição, ou a gente resolve a disputa por meio da força física, né? Então é comum, por exemplo,
disputas, divergências de opinião entre estados políticos, né? Dois estados têm opiniões divergentes sobre um determinado assunto, e é comum eles buscarem a solução desse diálogo mais na força física, né? Com uma guerra, por exemplo. E por fim a gente tem uma outra maneira, que é essa que é praticada nas democracias, e que é praticada pelos filósofos, né? Que é, e também cientistas hoje em dia, né? Que é o de resolver as disputas intelectuais, mas não só as intelectuais, também as divergências de opinião, as divergências morais, as divergências políticas, com base em argumentos racionais, quer dizer, apresentando razões que podem ser aceitas universalmente, razões que valem não apenas para mim, na minha tradição, na minha religião, da minha nacionalidade, da minha circunstância, da minha família, mas que podem valer para qualquer um, independente do seu sobrenome, independente da sua nacionalidade, da sua religião, da sua cor, da sua idade, enfim, né? Razões que podem ser aceitas por qualquer um. E o Sócrates tá dizendo isso aqui, né? Vamos fazer isso. Não vamos nos deixar levar aqui por emoções, nem pela tradição, mas vamos ou usar a força física, vamos analisar, inspecionar o que cada um está dizendo e vamos ver quem tem razão. Então isso é uma marca também, esse é um traço, esse é um dos pilares, né, da nossa cultura toda. É importante que a gente tenha em mente que se dê conta que isso é muito raro, né, assim, na história da humanidade. Em geral, as disputas, as divergências de opinião entre as pessoas não são resolvidas dessa maneira. Em geral, são resolvidas com base na tradição, na violência, com base na força física. O uso da racionalidade é, é, é muito, assim, é muito frágil, né? Ele acontece em circunstâncias muito raras, precisa ter um contexto todo preparado para que isso possa acontecer. E na cultura grega antiga eles conseguiram criar assim uma espécie de ambiente propício para isso e que depois se reproduziu em outros contextos da nossa tradição também. Mas historicamente é um acontecimento muito, embora muito potente, quando de fato acontece tem muitas consequências, mas ele é difícil, o ambiente para que isso possa acontecer é muito difícil, né? Ele pode se corroer muito rapidamente. Bom, havia nesse período da Grécia Antiga os chamados sofistas, que eram pessoas que, enfim, eram pessoas muito bem educadas e que desempenhavam a função de professores da elite econômica grega, né? Então, os pais de famílias ricas contratavam sofistas para educar seus filhos, então eles eram pagos. E às vezes esses sofistas também exerciam funções análogas a que os advogados exercem hoje nos tribunais, né? Como eram pessoas muito bem educadas e bons, que falavam muito bem, escreviam bem, eles eram às vezes contratados para defender os interesses de indivíduos nos tribunais. E o Sócrates, enfim, o Sócrates surge nesse meio, né? Ele para algumas pessoas inicialmente ele parece com um sofista, só que tem uma peculiaridade, ele logo se distingue dos sofistas pelo fato de que ele nunca cobrou nada, né? Ele sempre participou, assim, ele tinha um grupo de pessoas que o cercava, aparentemente, que eram, enfim, que eram pessoas assim que eram aprendizes ou meio que discípulos dele, embora ele dissesse que não tinha nada para ensinar para essas pessoas de valioso, né? E que, no entanto, ele exercia essa arte assim do diálogo e da investigação, da autoanálise, mas nunca cobrou nada por isso. Então ele se distinguia assim, fortemente dos sofistas por esse fato. E além disso, ele próprio dizia que ele diz assim numa certa passagem aqui desse texto, eu mesmo ficaria envaidecido e convencido se fosse instruído nessas coisas, quer dizer, na arte de ensinar, né, o que é melhor para um homem, como educar, né? E ele dizia, não, se eu soubesse, né, o que é melhor para um homem,
para a alma de um homem, se eu tivesse essa sabedoria, esse conhecimento, eu ficaria muito envaidecido. Mas eu não tenho, ele diz. Eu não sei. Né? E então, diferentemente dos sofistas, ele diz não ter conhecimento dessas coisas que são as mais valiosas para a alma humana. Como tornar uma pessoa mais virtuosa, né? O que é o melhor. Então, tem uma tensão assim muito grande, é uma figura meio enigmática para nós, né? A gente é estranho isso aqui que acontece aqui com Sócrates, né? É uma figura assim de grande impacto, grande força, mas também ele parece tá apresentando assim possibilidades que não são imediatamente, para nós não são imediatamente transparentes, né? De um lado ele certamente é uma pessoa muito inteligente, ele certamente tem muitos conhecimentos, né? Mas ele diz assim, olha, com relação às coisas mais importantes, as coisas que são mais importantes, aquelas que podem tornar uma pessoa mais virtuosa ou corrompê-la, sobre isso eu não sei, eu realmente não tenho esse conhecimento. Então ele se distingue, né? Nesse sentido ele procura se distinguir dos sofistas. Bom, outra passagem importante é a do enfim, ele é acusado de corromper os jovens e ter Deus com ação própria, então ele explica, né, o que aconteceu, de onde ele acha que vieram essas acusações. E aí ele conta a história de um amigo que foi até o oráculo de Delfos. Então, em Delfos havia um templo dedicado a Apolo, ao deus Apolo. E a gente sabe, pelo trabalho de historiadores mais recentemente, que Sócrates era um devoto do deus Apolo. E então ele aceitava, né? Então haviam sacerdotisas nesse templo e elas interpretavam, quando as pessoas faziam perguntas, elas interpretavam a vontade ou enfim, a mente do deus Apolo e transmitiam isso às pessoas que iam lá. E o amigo de Sócrates então perguntou se havia alguém mais sábio que Sócrates, e o oráculo diz não tem ninguém mais sábio que Sócrates. E Sócrates então diz, mas como é que é possível que não haja ninguém mais sábio que eu, se eu mesmo não sei nada de importante sobre as coisas mais importantes, sobre as coisas mais valiosas, né? Eu tenho conhecimentos técnicos particulares, conhecimentos sobre, enfim, da língua grega, da cultura grega e tal, mas esses não são muito valiosos, né? As coisas mais importantes mesmo, como cuidar da alma, como tornar a alma virtuosa, isso eu não sei. Então ele diz, como é possível que eu seja mais sábio se eu não tenho esses conhecimentos? Então ele diz que ele então resolveu investigar se isso que Deus, Apolo, teria dito através desse oráculo era verdadeiro. E ele fez isso através de uma inspeção do que diziam os diversos personalidades importantes de Atenas, que eram tidas como sábias, né? Então ele interroga um político inicialmente, e esse político, o Sócrates diz, certamente tem muitos conhecimentos de política, né? Conhecimentos técnicos de política e das leis, etc. Mas ele faz afirmações sobre a política com a mesma segurança, né, com a mesma confiança com que ele faz afirmações sobre outros assuntos, nos quais ele não é competente. Então, embora ele tenha certos conhecimentos específicos ali do ofício dele, sobre os quais ele é um especialista, ele julga que essa autoridade epistêmica que ele tem naquela sua área específica se estende para outras áreas. E aí nessas outras áreas ele diz coisas que são falsas. Então o Sócrates conclui o seguinte: sou sim mais sábio que este homem,
que ele interrogou, pois corremos o risco de não saber nada de belo nem de bom. Mas então as coisas, o que é o belo, o que é o bom? Essas são coisas muito importantes, né? Mais importantes do que as coisas específicas assim de política, né? Que dizem respeito a leis específicas, a contextos específicos. O que é o que é o mais belo, o que é o melhor? Essas são coisas assim de extremo valor. E sobre essas o Sócrates diz: mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, sendo ignorante sobre o que é belo e bom, ele pensa que sabe, mas não sabe. Eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. Quer dizer, então ele sabe que não sabe, né? Esse é o que ele está dizendo. Eu sei que eu não sei sobre o que é belo e o que é bom. Né? Então, essas coisas que são as mais. Então, para Sócrates tem uma diferença, assim, tem a diferença entre os conhecimentos técnicos específicos que uma pessoa pode ter. No caso aqui, ele está falando de um político, então, uma pessoa que conhece, por exemplo, as leis, conhece o funcionamento do Estado ateniense, etc. Mas ele julga ter, além desses conhecimentos, ter conhecimentos também sobre as coisas mais importantes, virtudes, né? O que é belo, o que é bom. E sobre essas coisas ele não sabe, porque ele se contradiz, né? Quando Sócrates interrogou ele, ele se contradisse, aí falou coisas assim que não eram verdadeiras. E aí o Sócrates conclui, continuando: é provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nesta, porque aquilo que não sei, também não penso saber, né? Ele ele tem a sabedoria socrática, então a sabedoria de reconhecer, né, a própria ignorância sobre aquilo que ele próprio não sabe. No caso, o que o Sócrates está dizendo é que ele não sabe, as coisas sobre as quais ele não sabe são essas, justamente as mais importantes, né, para a alma. O que é belo, o que é virtude, o que é bom, etc. E ele diz assim, ele fez esse mesmo procedimento de investigação, não apenas com políticos, mas também com poetas, que também têm habilidades, conhecimentos específicos, né, sobre a arte da escrita, e também com técnicos, artesãos, trabalhadores manuais, artistas, médicos, todas as pessoas assim que fazem parte de profissões técnicas. Todas essas pessoas têm conhecimentos específicos dos seus respectivos ofícios, mas elas igualmente julgam ter conhecimento sobre coisas que vão além dos seus respectivos ofícios, quando na verdade elas são ignorantes dessas coisas. Então elas são ignorantes, mas não sabem que são ignorantes dessas outras coisas. Isso é algo muito... Vê como esse é um assunto, como isso é importante, né? A gente tem esse problema até hoje. Todos nós temos esse problema, na verdade, porque todos nós certamente fazemos afirmações sobre assuntos que nós não dominamos, né? E a gente seguidamente ignora a nossa própria ignorância. Mas o fato é que nós somos primariamente ignorantes sobre quase tudo, né? Os conhecimentos que nós de fato temos são muito reduzidos, muito restritos. E, no entanto, a gente está toda hora dizendo eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Ou a gente fala com uma segurança, uma certeza que os nossos conhecimentos não autorizam. E o Sócrates está exibindo isso, né? Ele está funcionando como um espelho para essas pessoas. A pessoa faz uma afirmação e ele começa a interrogar ela até ela vê que ela própria não sabe o que está dizendo, né? E aí o Sócrates, isso produziu uma revolta, essas pessoas ficaram magoadas e tal, e então processaram ele. E aí ele tem um diálogo no próprio tribunal com Meleto, que era um dos acusadores. O Meleto diz que ele acusa o Sócrates de corromper a juventude, né? E aí o Sócrates mostra que o próprio Meleto não sabe o que ele está dizendo, porque se o Sócrates é capaz de corromper, então ele deveria ser capaz de tornar melhores também. Da mesma maneira que um professor, né, uma criança é capaz de educar ela ou deseducar ela. E então, se tu é capaz do mais, tu é capaz do menos também. Então, e aí no diálogo ali com o Meleto, fica evidente que o Meleto não sabe o que ele está dizendo, né? Que é uma acusação movida assim por um ressentimento, e não por um conhecimento. Não é uma acusação justa, né? Isso que o Sócrates procura mostrar. E então tem vários argumentos ali que ele apresenta, e um deles diz o seguinte: olha, se o Sócrates corrompe os jovens voluntariamente,
e depois permanece com eles, que se ele corrompesse os jovens voluntariamente, depois ele não ia querer permanecer junto aos jovens, porque os jovens corrompidos então vão fazer mal para o Sócrates. Então, talvez o Sócrates diz assim, então, né, por que eu faria isso, né? Não faz sentido. E aí diz assim, então talvez tu queira dizer que eu corrompo os jovens involuntariamente, sem saber que eu estou corrompendo. Mas nesse caso, uma pessoa que faz algo involuntariamente não merece uma punição, ela merece ser ensinada, educada, né? O Mileto teria de mostrar para o Sócrates o que ele está fazendo de errado, em vez de punir ele, né? Ou pedir a punição de Sócrates. Então, enfim, a acusação assim de Meleto não se sustenta, racionalmente não se sustenta. Né? E por fim tem a segunda acusação, que é a de não acreditar nos deuses, e também essa, ele tem uma incoerência na acusação de Meleto, porque Sócrates é acusado ao mesmo tempo de não acreditar em deuses, mas de crer em numes, enfim, que são criações divinas, ou que são um sinônimo de divindade. E então ali também tem uma incoerência nas acusações. Então isso enfim, ele constrange, né, o interlocutor a reconhecer que as acusações são incoerentes. Mas, claro, né, a gente tem aqui também uma interessante esse diálogo, esse episódio todo, né? Porque ele mostra assim que de um lado a gente tem a razão parece toda estar do lado de Sócrates, e no entanto os episódios parecem contra ele, mas ao mesmo tempo não ir. Então tem uma dinâmica assim muito rica nesse episódio todo, porque, né? A gente poderia talvez pensar assim que de criar uma espécie de ideal racionalista, né? De querer resolver tudo racionalmente, e, enfim, como seria bom se as coisas fossem assim. Mas é curioso que o próprio Sócrates não tem isso, né? Ele e por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele julga que o que aconteceu ele foi bom. E né, ele diz assim. E em segundo lugar, porque ele diz ali explicitamente que ele tem uma espécie de daimon, um espírito que assopra coisas para ele, né? E que diz e que comunica para ele. Então é difícil interpretar, a gente não sabe direito o que isso significa, né? A gente pode interpretar como uma espécie de espírito, ou a gente pode interpretar como uma voz da consciência, mas a palavra que ele usa é daimon, que pode ser traduzida assim como uma manifestação espiritual. E ele diz que esse daimon sempre interrompe a fala ou a ação dele quando ele está fazendo alguma coisa errada. E que ele não foi interrompido nenhuma vez durante o discurso dele ali, durante a ida dele ao tribunal, e que, portanto, né, ele está de acordo seguindo, digamos assim, a vontade do daimon e do Deus, ele diz ali, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma investigação racional, a gente tem uma sujeição a esse aspecto divino da realidade, né? E o próprio Sócrates, então, coloca o exercício das suas investigações como algo que é ordenado pelo Deus, por Apolo, no caso. Então, a gente não tem aqui nenhum tipo de ideal racionalista, né? A gente tem uma interconexão aqui entre as realidades misteriosas, incognoscíveis, talvez, da espiritualidade e o exercício da racionalidade. Então é um tipo de realidade muito diferente dessa com a qual nós estamos acostumados no contexto contemporâneo, em que é um contexto em que a gente tende a achar que não há nada acima da racionalidade, né? Que a razão científica, a razão, assim, que a racionalidade é soberana nos seus próprios domínios. E aqui não parece ser esse o caso aqui com Sócrates, né? Parece haver uma complementariedade, um intercâmbio aqui de fatores. Então isso é muito rico assim para a gente ver, analisar, né? Tudo
tudo o que aconteceu depois na nossa tradição filosófica. Então, e o Sócrates diz, olha, se vocês me condenarem à morte, né, e me oferecerem a possibilidade, ou melhor, se vocês oferecerem a possibilidade de continuar vivo, caso eu deixe de filosofar, de fazer o que eu faço, eu não vou fazer isso, porque eu acho que isso é errado, né? Então ele diz assim, eu vou continuar filosofando, se vocês me libertarem, se me soltarem, se eu for absolvido aqui, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Que você está dizendo assim, não acha que vocês vão, né, pela me ameaçando de morte, mudar o meu comportamento. Vocês podem mudar meu comportamento se vocês me mostrarem que eu estou agindo mal. Mas se vocês me ameaçarem de morte, então isso não é suficiente. Porque o mal seria eu agir mal. E eu acho que eu estou agindo bem, fazendo o que eu faço. Então, em deixando de fazer o que eu faço, apenas por medo da morte, aí sim é que eu estaria agindo mal. Então a gente tem a demonstração assim de um espírito muito forte, né? Assim, uma pessoa que não teme a própria morte e que se coloca a serviço, né? Ele coloca a sua personalidade, o seu corpo, tudo, sua mente, a serviço de algo maior do que ele próprio. Então tem uma espécie de sacrifício aqui, um sacrifício meio que heróico, né? Ele está se colocando a serviço de algo maior do que ele próprio. E tem uma espécie de missão divina, que ele diz assim, pois é isso que o Deus me ordena. E eu mesmo penso que ainda não surgiu para vocês nenhum bem maior na cidade do que o meu serviço ao Deus. Então esse serviço de investigação e de reconhecimento, né, das limitações da nossa racionalidade, dos nossos conhecimentos. Ele diz, se vocês me matarem por ser desse jeito que digo que sou, por ser um filósofo, se vocês me matarem por ser desse jeito que digo que sou, por ser filósofo, não prejudicarão a mim mais do que a vocês mesmos. Nenhuma. Como é possível, né? Quem de nós teria hoje coragem de dizer algo desse tipo, né? Que a, né? Que a morte, eu ser assassinado, ser morto por outras pessoas, isso seria pior para a pessoa que está matando do que para a pessoa que morre. A gente hoje em dia vive num ambiente assim cultural em que a gente faz de tudo, né, para salvar o corpo, né, e sacrifica, seguidamente sacrifica a virtude, a mente, enfim, a coerência para salvar o corpo. E o Sócrates aqui está fazendo exatamente o contrário, né? Ele está dizendo, não, tem alguma coisa mais importante do que a vida do meu corpo, que é a virtude, a dignidade, enfim, a coerência. E o exercício da correção, né? Fazer o correto, fazer o justo. Isso é mais importante do que a vida do corpo. E então ele continua: nenhuma outra coisa faço enquanto circulo pela cidade, a não ser persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês a não militar em favor do corpo nem do dinheiro. Não militar, quer dizer, não buscar nem cuidar, nem não cuidar do corpo nem do dinheiro. Não antes, nem com a mesma intensidade, em favor da alma. Quer dizer, mais importante do que o dinheiro e o corpo é a alma, a fim de ser a melhor possível a alma, né? E vou dizendo que não surge do dinheiro a virtude, mas a virtude da virtude o dinheiro. E todos os demais bens humanos, públicos e privados. Quer dizer, tudo que de bom um ser humano pode ter vem da virtude, inclusive o dinheiro e a saúde. Então, ele está sustentando isso. E, bom, ele fala no Daima, que eu já mencionei, página 92, e depois ele tem essa passagem, está mais para o final, na página 102 da tradução essa da edição LPM. E tem essa frase que é famosíssima, né? Que ele diz assim: a vida sem inspeção, às vezes é traduzido também como a vida não examinada, não vale a pena ser vivida pelo homem. A vida sem inspeção não vale a pena ser. O que é a vida sem inspeção? É a vida não examinada racionalmente, né? A vida de uma pessoa que simplesmente faz as coisas sem pensar, que não reflete
sobre o que ela própria faz, se o que ela faz é correto ou incorreto, justo ou injusto. É a pessoa que simplesmente vai vivendo, né, como um bicho, né, como um animal que não reflete. E essa é uma vida, ele diz, que não está à altura dos seres humanos. Os seres humanos podem examinar suas próprias vidas, podem modificar os seus comportamentos pelo exame racional e podem se tornar mais virtuosos ou menos virtuosos, né? Dependendo do seu comportamento. E então a vida não examinada, a pessoa que vive uma vida inteira inconsciente de quem ela própria essa é uma pessoa que desperdiçou a sua própria vida. Então essa é a grande, né? O grande exemplo, assim. Sócrates sacrificou, deu sua vida em benefício dessa mensagem aqui. Bom, depois, então a gente tem esses 3 elementos, pelo menos nesse diálogo, né? A inspeção racional, o reconhecimento da própria ignorância e a afirmação de que cuidar da alma é mais importante do que cuidar do corpo. Então esses são os 3 assim, pontos que eu queria destacar nesse texto de Platão. Tem um outro texto que eu vou deixar como leitura assim, recomendada, indicada para quem quiser, especialmente as pessoas que são ligadas ao direito ou que se interessam por ética, deveriam ler eu recomendo que leiam esse outro texto também, que é o texto Críton. E esse texto Críton, ele acontece, também um diálogo de Sócrates com seus amigos na prisão, enquanto ele está aguardando a execução. Então ele foi preso logo depois do julgamento, e aí ele fica 1 mês ou 2 preso antes de ser executado. Ele foi executado, a execução era feita por meio de veneno, dava um copo de cicuta, veneno, deram um copo de cicuta para Sócrates, ele bebeu aquilo e morreu. Mas antes disso acontecer, ele fica 1 mês ou 2, um tempo, preso, e nesse tempo os amigos de Sócrates vão visitar ele na prisão, e enfim, ele tem diversas assim, conversas com essas pessoas, e elas foram registradas nesse diálogo de Platão que é chamado Críton. E uma coisa interessantíssima que acontece, que é relatada nesse diálogo, é que os amigos de Sócrates fizeram uma vaquinha para subornar os guardas da prisão e levar ele para o exílio, né? E aí o Sócrates diz assim, que agradece, né? Mas diz que ele não tinha como aceitar aquilo, porque ele já tinha 70 anos e que ele tinha vivido a vida inteira dele em Atenas, e que durante todo esse tempo que ele viveu em Atenas, ele nunca contestou as leis de Atenas. Então não faria sentido ele ter se beneficiado a vida inteira da vida na cidade de Atenas, sob as leis de Atenas, e agora, na primeira vez que ele é julgado, retribuir o bem que lhe foi feito pelas leis de Atenas, proporcionando aquela vida naquela cidade, retribuir o bem que lhe foi feito com um mal, que é desobediência às próprias leis. Então ele diz, eu não posso fazer isso, eu não posso retribuir um bem com um mal, só porque me condenaram à morte. Né? Se eu achasse que as leis eram injustas, eu poderia, durante os 70 anos da minha vida, ter ido à Assembleia e proposto novas leis, mas eu nunca fiz isso, então agora não tem como eu propor mudanças nas regras do jogo agora. Então eu tenho que aceitar essa condenação, que isso é o correto a fazer, né? Então ele apresenta ali uma espécie de justificativa, né, de por que a gente deve obedecer às leis. E ele também apresenta assim, circunstâncias, né, claro que há circunstâncias em que talvez a gente não deva obedecer às leis do Estado, mas essa não é uma delas, ele está dizendo. Essa que eu me encontro agora não é uma delas. Então é um diálogo assim, interessantíssimo e que antecipa muitas das coisas muitas das discussões, dos pensamentos que depois vão reaparecer na história do pensamento político e jurídico da nossa tradição ocidental, né? Então é um texto realmente também muito, muito importante. Eu recomendo para as pessoas aí que são ligadas ao direito, à ética, à filosofia política, que leiam esse texto. Ele também antecipa, isso já aparece aqui meio que algumas coisas que depois são retomadas no pensamento cristão, que é a ideia de que, especialmente a ideia de que
a gente, né, no cristianismo isso aparece assim com a ideia de que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. É a chamada regra de ouro que aparece nos evangelhos, na Bíblia. Mas isso já está presente ali também no Sócrates, porque Sócrates faz esse mesmo tipo de raciocínio com relação às leis de Atenas, né? Ele diz: eu não posso retribuir um bem com um mal, eu sempre tenho que buscar agir bem. Eu não posso eu não estou justificado a agir mal com relação a outra pessoa só porque ela agiu mal comigo. Se uma pessoa agir mal para comigo e eu retribuo isso com um mal, o meu mal é independente do dela. Então eu sou responsável pelo que eu faço, ela é responsável pelo que ela faz. Se uma pessoa faz mal para mim, ela está sendo mais prejudicada do que eu, porque ela está comprometendo a alma dela, ele diz, né? Então quando uma pessoa age mal, ela corrompe a sua alma. E se a outra pessoa revida, ela também corrompe a sua alma. Então o correto é melhor, ele diz, sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Ele diz isso aqui também, né? E esse é um pensamento assim que depois foi muito enfatizado por filósofos cristãos. A gente encontra isso atribuído ao próprio Jesus, né? Nos evangelhos, mas é algo muito importante na nossa tradição cultural, né? Na nossa cultura cristã. E, e, e é muito influente ainda hoje em dia, embora poucas pessoas consigam estar à altura, né, do desafio que esse pensamento, que essa ética, que essa moralidade nos impõe. A maioria de nós tende a ceder à tentação de revidar males que não são feitos com outros males, né? Mas o Sócrates está dizendo isso aí não tem como justificar isso daí, né? Porque eu sou responsável pelas eu não tenho como me responsabilizar e nem punir outra pessoa, né? Ela a, eu posso punir o corpo dela, mas não é isso que mais importa, né? O que mais importa é a virtude, é a alma, e isso depende do que a gente faz e diz, né? E não depende do que os outros fazem e dizem, né? Então tem um pensamento aqui muito profundo. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre esses assuntos e se concordam ou não concordam. E também vamos discutir na quarta-feira a questão, né, o exercício que foi proposto para vocês entregarem na próxima sexta. O exercício diz respeito assim, o que é isso que Sócrates ignora, né? Então, esse vai ser o tema da nossa discussão na quarta-feira, na aula síncrona, ok? Eu aguardo vocês lá.